Olá para você, amigo que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos. Seja bem-vindo a mais uma edição do nosso Câmara em Pauta. No programa anterior, falamos um pouquinho sobre o imbróglio envolvendo os peroeiros e a administração municipal. E nesse programa um pouquinho mais curto, a gente continua com o tema, recebendo hoje aqui o vereador recém-empossado na Câmara dos Vereadores de Guarulhos, Novinho Brasil do PTN. Olá, vereador. Obrigado por ter comparecido aqui ao Câmara em Pauta. Olá, eu que agradeço, pessoal do TV Câmara, pelo convite para estar participando desse debate, estar discutindo algumas questões com relação à questão dos pirueiros da cidade e me coloco à disposição para responder aquilo que tiver do meu alcance e ajudar naquilo que puder contribuir com esse assunto que está aí afligindo tanto os pirueiros como os moradores, enfim. Estamos aqui para tentar achar uma solução para esse impasse. Temos certeza de que faremos aqui um programa esclarecedor. E lembre-se, você pode participar com a gente, mande o seu e-mail com a sua sugestão de debate, de tema, elogios, críticas, opiniões para câmaraemPauta@câmaraguarulhos.sp.gov.br. Afinal, você é o alvo deste programa, é a estrela deste programa, porque o programa é feito para você, amigo telespectador que acompanha a nossa programação. Então participe, faça o programa com a gente. Novinho, a gente conversou um pouquinho antes de começar o programa aqui fora do ar e você me dizia que a época que foi implantado o bilhete único aqui em Guarulhos, você propôs uma emenda para que se assegurasse a permanência dos peroeiros. E aí a emenda acabou não passando, enfim. Mas foi isso mesmo, né? Exatamente. Inclusive ontem eu fiz um pronunciamento aqui na tribuna, estavam representantes dos pirueiros presentes, e quando foi para fazer a implantação do bilhete único na cidade, o projeto veio para casa. Não me lembro exatamente se foi em junho de 2009 ou foi 2010, mas acho que foi 2009, logo no primeiro ano de mandato. Já veio o projeto para casa para fazer a estruturação do transporte coletivo na cidade. E eu observei e achei, eu tinha convicção de que o sistema era possível absorver os pirueiros, ou seja, absorver os alimentadores. Só que, claro, a gente sabia que o governo tinha o plano de não continuaria a perua em si, nem a van em si, porque existe uma lei que não permite que passageiros sejam transportados em perua ou em vans. Mas, na verdade, eu apresentei uma emenda garantindo a permanência dos 517 pirueiros da época. E aí, o que tinha que fazer? Pegar esses 517 pirueiros, dar condições para eles, abrir uma linha de crédito para eles, um financiamento para eles, onde eles entregariam a sua van ou daria a sua van em troca ou como entrada e adquiria o micro-ônibus. Só que eu não sei por que motivo não partiu do executivo. É importante que deixe bem claro essa situação, que a emenda foi, para fazer justiça, a emenda ela foi rejeitada nesta casa. Ela foi rejeitada por vereadores. E aí, 30 dias depois, o mesmo projeto foi aprovado, só que agora sem a emenda, porque a emenda rejeitada, ela não pode ser reapresentada. Então, a minha emenda, que garantia a permanência dos 517 pirueiros, foi rejeitada nessa casa pelos vereadores e aconteceu o previsto. Boa parte dos pirueiros ficaram fora, estão aí agora trabalhando através de liminar, estão nesse imbróglio todo. No programa anterior, a gente recebeu aqui as presenças dos vereadores Marcelo Seminaldo, do PT, e Romildo Santos, do PSDB. E o vereador Marcelo disse que os peroeiros falseiam o transporte público, estavam falseando o transporte público e, por isso, era interesse eliminá-los. O senhor concorda com isso? Não, eu tenho muito respeito pelo vereador, o Marcelo Seminaldo, e o vereador tem a sua opinião, né? Tem a sua prerrogativa de debater, de colocar as suas questões, a sua opinião. Mas eu acho que a palavra falseia é um pouco pesada. Eu vejo os pirueiros como trabalhadores. Na verdade, eles estão tentando trabalhar, eles estão tentando se encaixar no sistema. Não é que falseia, na verdade eles não falseiam. Na verdade, eles estão brigando, lutando por um direito que todo trabalhador tem. Nós queremos trabalhar, é o que eles estão dizendo mais ou menos. Nós queremos entrar no sistema. Agora, eu não sei exatamente, não tive a oportunidade ainda de conversar com o governo, de conversar com o prefeito Almeida a respeito desse assunto, o que ele acha diretamente. O prefeito é uma pessoa sensata, é um ex-sindicalista, é um homem que sempre procura solução para os problemas. Eu acredito que a essa altura do campeonato, não estou afirmando, mas eu acredito que a essa altura do campeonato o prefeito deve estar estudando uma solução para esse impasse.
Mas no seu entender, as lotações são bem ou são mal para Guarulhos? Elas são necessárias, realmente? Olha, eu lembro por uma questão de justiça, eu lembro num período, eu acredito que de 20, 15 anos atrás, era uma demora muito grande para se pegar um ônibus, entendeu? E eu costumo falar o seguinte: quem socorria a população, quem aparecia no horário de pico, 6 horas da tarde, 6 horas da manhã, o trabalhador preocupado em perder o horário, o trabalhador agora preocupado em voltar para casa, normalmente apareciam os pirueiros. Apareciam os pirueiros. Então eu acredito, não da maneira que está, porque é como eu falo, a lei não permite, existe uma lei que não permite, eu não sei exatamente o número da lei, mas existe uma lei que não permite que seja mais transportado passageiros, que seja transportado pessoas em peruas ou em vans. Mas eu acredito que deveria se estudar, mobilizar o governo, mobilizar essa casa e achar uma solução para encaixar esses pirueiros no sistema, encaixar eles legalmente, regularizar eles, porque eles prestam serviço à população, isso é inegável. Mas não tentaram transformá-los em micreiros que dirigissem micro-ônibus, e aí houve algumas licitações que também parece que foram barradas? Houve algumas, aí que está o problema, houve algumas licitações, só que eu volto a falar da emenda, só que daí a licitação ou o sistema não acompanhou o que previa a emenda. Ou seja, não alcançou os 517, porque esses que estão aí tentando trabalhar é exatamente o que previa a minha emenda, é o que sobrou dos 517 que ficaram fora. Quer dizer, esses são a sobra, então. A sobra. Que não conseguiram se encaixar no sistema. Se tivesse passado a emenda junto com o projeto, é que não. Você apresenta um projeto aqui nessa casa, ou uma emenda, ela foi O que reprovada. dizia a emenda exatamente? Garantia era bem clara, simples. Garantia, aprova-se o bilhete único na cidade, ou seja, a reestruturação do transporte coletivo na cidade, porém, na época, a emenda era bem clara, garantindo a permanência dos 517 pirueiros atuais. Quais seriam os pontos mais favoráveis às vans, no seu entendimento? Mais agilidade mesmo no transporte? Mais agilidade no transporte, porque na verdade, eu acredito, no meu entender, eu acredito que o pirueiro ele passou a se chamar alimentador, né? Ele é alimentador, ou seja, não é pirueiro, não é vans, ele é um alimentador, que é quem ele percorre os bairros, ele percorre toda a periferia, pegando os passageiros, vamos supor, região do Pimentas, por exemplo. Os micro ele roda Sítio São Francisco, Vila Real, Piratininga, Jardim Nova Canaã, enfim, tudo que é bairro mais distante, mais afastado do terminal, esse é o serviço do micro, que seria a van, trazer as pessoas até os terminais, para que nos terminais elas peguem os ônibus e se encaminhem para o seu destino. Então, na verdade, existe, no meu entender, existe espaço, trabalhando com cuidado, ainda que vá se encaixando um pouco hoje, um pouco amanhã, um pouco o mês que vem, para que contemple esse resto desse pessoal que está aí brigando através de liminar. Mas como o senhor mesmo colocou, é importante que tenha uma segurança, tenha um veículo adequado, né? Porque muita gente reclamou também de falta de segurança nas vans, que os motoristas faziam manobras absurdas, que às vezes a catraca não funcionava, às vezes a cobrança era só em dinheiro, não aceitava o bilhete único, enfim. Tem que ser um veículo adequado, então. Né? É o que eu estou falando, transformar em micreiro. Agora, eu acredito, eu volto a dizer, não conversei com o prefeito, não conversei com o secretário de transporte, mas a minha sugestão seria isso, chamar esses pirueiros, chamar para conversa, chamar para o debate, chamar numa sala, chamar num local, escuta, o que está faltando? Vamos tentar resolver essa situação, esse impasse de vocês? Vamos. Será através de um novo projeto, através de uma nova licitação, não sei como é que eles poderiam pilotar isso, não sei como é que eles poderiam conduzir isso, e dar um norte para esse pessoal. No seu entender, as linhas de ônibus que existem hoje em Guarulhos são insuficientes? Eu acredito, a cidade de Guarulhos é uma cidade muito grande, é uma cidade muito extensa, com uma população muito grande, empresas, no horário de pico realmente os pontos ainda ficam lotados. O que eu acredito, pelo que eu tenho observado,
que o bilhete único, ou seja, a reestruturação do transporte coletivo de Guarulhos, é algo muito grande, é algo que não terminou ainda, é algo que ainda está em andamento. Então, por esse motivo, eu acho que ainda está se fazendo algo e ainda precisa se fazer algo para que venha contemplar a população 100%. Quer dizer, uma implantação desse porte de sistema do bilhete único também não acontece da noite para o dia, né? Não acontece da noite para o dia. Por isso que eu acredito que a gente observa, a Secretaria de Trânsito e Transporte tem se esforçado, tem se empenhado noite e dia para resolver esse problema. O prefeito tem essa preocupação, sempre está cobrando do secretário, cobrando dos diretores, cobrando dos vereadores. Agora, o bilhete único ainda leva alguns meses ou até coisa de ano para que ele chegue na sua totalidade. Será que aumentar o número de carros das linhas de ônibus seria uma solução? Ajudaria a resolver o problema? Eu acredito que aumentando o número de carro e acredito também que aumentando o número de micro, né, de micro. Para absorver essa mão de obra os micreiros, excedente. Que daí entraria esse pessoal que está brigando, acabaria a briga. A gente leu também em alguns jornais aqui da cidade que alguns micreiros ou alguns condutores de lotação não participaram das licitações porque perderiam renda se assumissem os micro-ônibus. Procede, na sua opinião? Eu acredito que isso é coisa do ser humano, né? O ser humano não é nenhum defeito, mas é coisa do ser humano. E isso é muito bom. O ser humano ele gosta de resultado imediato. Como é que o peroeiro trabalhava, né? Quando você sai de um sistema, até você se adaptar em outro sistema, realmente você vai ter problema. Você vai estranhar, mas eu acho que o outro era melhor. Eu até cito uma passagem engraçada aqui, quando o povo de Israel saiu do Egito, em algum decorrer da caminhada, eles estavam indo a uma terra prometida, uma terra que manava leite e mel, mas em algum decorrer da caminhada, eles chegaram a citar que no Egito era melhor. É um negócio curioso. Então, quando houve a mudança da van para o micro, que, por exemplo, o pirueiro ele recebia direto ali no volante. Ele ia, recebia, ele voltava, recebia, ele ia, recebia, ele voltava, recebia. Quando ele passou a receber a cada 30 dias ou a cada 45 dias, e até se implantar também o sistema, até o sistema encaixar, engrenar, ele começou a sentir umas certas dificuldades, mas acredito que isso já está sendo sanado. Até porque migrando para os micros, uma parte iria para a cooperativa, é isso? Exatamente, começa a ser operado, começa a ser administrado por uma cooperativa. Ou seja, o passageiro não entra mais no ônibus ou na van e você já recebe o seu dinheiro na boca do caixa, ou vamos dizer, no volante ou com o cobrador ali do lado, e no final da tarde você já faz o que quer com ele. Não, passou a ter um controle, passou a ser controlado. Mas o que o senhor pode dizer, por exemplo, para o condutor de van de lotação que de repente não participou aí dessa licitação porque acha que a renda dele seria maior ali tendo um negócio próprio, apesar de irregular? O que o senhor recomenda? Porque se a pessoa também não quiser se adequar ao sistema, vai ficar fora, né? Vai ficar lijada. Eis a questão, é aí que está o problema, porque, na verdade, a cidade tem uma lei, né? A cidade tem uma lei hoje, como todas as outras cidades, que é bem claro, não é só Guarulhos, e não é porque o prefeito quer, não é porque o vereador A quer, não é porque o vereador B quer, é a lei, é o sistema. Hoje, a lei está dizendo que não pode mais haver transporte clandestino, que não pode mais haver transporte irregular, não estamos dizendo aqui de maneira nenhuma que os pirueiros são clandestinos, ou são irregular, ou estão na contramão, ou estão querendo atropelar. Não é nada disso. Eles têm um serviço prestado nessa cidade, eu reconheço a importância deles, mas eu acho que deve haver, aquilo que eu costumo falar para as pessoas, deve haver um consenso dos dois lados, deve haver tudo que vai se fazer para dar certo futuramente, requer um pouco de sacrifício. Então eu acho que deve haver um sacrifício dos dois lados, tanto da parte dos pirueiros, eu sei que eles já estão sendo sacrificados, mas deve haver aí um consenso entre eles para ver se chega no acordo, para ver se regulariza para que eles entrem no sistema. Ok, como eu sempre digo aqui, a produção do programa adora. Programa que é bom passa rápido, então a gente vai fazer aqui um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente volta. Até já. O ESIC, Portal da Transparência, abre as contas da Câmara para toda a sociedade. Nele, você encontra as informações sobre o orçamento da Câmara, a receita e as despesas detalhadas. Após um rápido cadastro, você tem acesso a todas as informações. E algumas delas você não precisa se cadastrar para acessar.
são as informações de interesse coletivo. Mais uma iniciativa da Câmara de Guarulhos para modernizar o Legislativo Municipal. Para saber mais, acesse o site da Câmara, www.câmaraguarulhos.sp.gov.br. Clique no link Portal da Transparência e veja o vídeo de orientação. Muito bem, Câmara em Pauta está de volta, participe com a gente, lembre-se, mande seu e-mail câmaraempauta@camaraguarulhos.sp.gov.br e nos ajude a desenvolver o programa que é feito para você, morador desta cidade. Hoje a gente fala ainda sobre os peroeiros, recebendo o vereador Novinho Brasil, recém-possado pelo PTN aqui na Câmara de Vereadores. Novinho, no bloco anterior a gente falou como absorver essa mão de obra, que as pessoas deveriam ceder dos dois lados, né, a administração municipal e os peroeiros. Há outras alternativas para absorver essa mão de obra que não seja nos micreiros? O vereador Marcelo Seminaldo também no programa anterior sugeriu que o Estado pudesse absorver isso de alguma forma com as vans guiadas para deficientes. O senhor acha que existe uma outra forma de absorver caso essa não dê certo? Não sei se é uma opinião do vereador, do Marcelo. Eu acredito que a solução teria que ser resolvida aqui dentro. Eu acho que esse problema dessas vans, eu posso até me colocar no pacote, eu acho que esse problema é nosso. Esse problema ele é exclusivo de Guarulhos. Eu vejo com bons olhos que Guarulhos precisa, ele consegue absorver essas vans que estão aí, ou seja, transformando-as em micros, como eu já falei anteriormente. A gente, se você der uma volta na periferia, aqui no centro talvez também, mas eu não sou muito de passar pelo centro no final de tarde, porque como eu sou da periferia, então eu circulo muito na periferia, a gente vê filas enormes, pontos de ônibus lotados. Então eu acredito que a cidade precisa das vans e deveria se achar uma solução o mais rápido possível para absorver esse pessoal. Agora eu acho que não sei, eu não quero entrar nessa questão do governo do estado, porque eu não estou muito seguro a falar dessa situação, porque eu não vejo assim como o governo do estado entraria. Eu vejo como o prefeito entraria, eu vejo como a Secretaria de Transporte entraria, eu vejo como essa Casa de Leis do município entraria na busca de uma solução. O senhor acredita que a implantação do bilhete único, no seu início, ou agora ainda em desenvolvimento na cidade, que mudou muito o sistema de transporte e as linhas de ônibus, contribuiu para que a população reclamasse mais? Porque teve gente que perdeu mais tempo para chegar ao trabalho, teve gente que ganhou tempo, mas teve gente que perdeu também. É o que eu te falo, é uma questão de adaptação. Teve pessoas que ganharam tempo, teve pessoas que perderam tempo, tem pessoas ganhando tempo, ainda tem pessoas perdendo tempo. Tem pessoas fazendo economia, que economizaram bastante com bilhete único. Outras ainda continuam gastando um pouco mais, mas eu acredito que é só uma questão de tempo, de adaptação. A Secretaria de Trânsito e Transporte ainda continua trabalhando no aperfeiçoamento do bilhete único. Tem consciência de que ainda existe algumas lacunas, algumas brechas mas está se trabalhando nisso noite e dia, e acredito que é mais uma questão de tempo, tudo estará sanado. Aliás, a época da votação do bilhete único, o senhor foi a favor, né? Votei favorável ao bilhete único, tanto na primeira votação, ou seja, como na segunda votação, porque aconteceu um fato curioso na casa, não sei se vocês acompanharam. Na primeira apresentação do projeto, ele foi reprovado, nós perdemos por um voto. Foram 16 a 17 ou 16 a 18, alguma coisa assim, que é aonde estava a minha emenda. Então nós perdemos por um voto a aprovação do bilhete único, entrou o recesso, curiosamente 30 dias depois, quando nós voltamos para a Câmara, voltou o projeto. Alguns vereadores argumentavam, não, agora sim, porque houve alterações, porque não retira direito da grávida, porque não retira direito do idoso. Qual é a lei que retira direito de grávido ou do idoso, ou de pessoas com mobilidade reduzida? Porque isso já é constitucional, é lei federal. Então houve um pretexto naquela época para se reprovar o bilhete único na sua primeira apresentação desta casa.
Não sei por que motivo, até hoje eu não sei o motivo, e ele foi reprovado na primeira apresentação, que a minha emenda estava junta, que garantia os 517 pirueiros. No retorno do recesso, ele veio para casa e sem problema nenhum ele foi aprovado com unanimidade. Como é que o senhor avalia hoje o quadro aqui na cidade de Guarulhos que tem esse imbróglio ainda? Qual seria uma solução viável para todos, no seu entender? Você está falando do bilhete único? Está falando Não, dos perueiros e da administração municipal hoje. Qual seria uma solução viável para todos? Olha, a solução viável, ela vem de encontro. Ela vem de encontro à emenda que eu apresentei. Agora, eu não vou entrar aqui na questão do prefeito, que ele é o executivo, não vou responder pelo secretário de segurança, eu sei que está fazendo um ótimo trabalho na cidade, isso aí a gente não pode negar, o transporte, a cara do transporte público mudou na cidade, todo mundo vê isso, ainda temos problemas? Temos, mas a cara do transporte coletivo, o transporte público mudou na cidade. Hoje você vê a maioria dos ônibus com elevadores para pessoas com mobilidade reduzida, que antes era raro se ver isso, realmente mudou. Agora, ainda está se trabalhando aí na construção dos corredores, está se estudando a construção dos corredores, mas eu acredito que a solução é chamar esses pirueiros para um acordo, para de fato sentar numa mesa, ouvir ambas as partes, chamar vereadores, chamar secretário, chamar prefeito, chamar pirueiro, se discuta o que tem que discutir, coloca as ofensas em dias, coloca os elogios em dias, lava-se as roupas sujas e vê o que nós podemos fazer de imediatamente. Eu acho que precisa se achar uma solução e não ficar naquela, não, o secretário tem que pegar sua mala, tem que ir embora, não, enquanto eu for vivo o pirueiro não roda, porque daí fica aparecendo uma coisa pessoal e isso não pode acontecer numa cidade como Guarulhos. Quer dizer, o senhor defende o diálogo e acredita que também passa pela regularização, né? Para esclarecer essa situação. Acredito que com um bom diálogo, com esforço de ambas as partes, cada uma parte, cada um lado cedendo o que tem que ceder, porque todo ser humano ele tem um limite, seja ele no executivo, seja ele no legislativo, seja o servente de pedreiro, seja o médico, seja o paciente. Todo ser humano ele tem um limite de resistência e ele tem um limite para ceder também. Às vezes ele fala, não, eu não cedo mais, daqui eu não dou mais um passo. Mas sempre tem mais um passo para se dar, ou para frente ou para recuar, sempre tem. E a função da política é dialogar, né? A função da política é dialogar, é recuar, é avançar quando se pode avançar e buscar soluções. O senhor entende que esse sistema do bilhete único, voltando um pouquinho ao bilhete único, ele é o ideal para Guarulhos? Esse sistema de ter linhas alimentadoras, levar até os terminais de integração que ainda não estão completamente instalados, construídos, todos, não sei se falta algum. Eu sei que o do Pimentas está pronto, o do São João está pronto, não sei se tem outro em construção, até o senhor pode esclarecer aqui. Então, o senhor acredita que esse sistema de linhas alimentadoras que tragam os passageiros até os terminais e dali partam as linhas principais para os outros destinos, seria o ideal para uma cidade como Guarulhos? Ele é o bilhete único, inclusive eu votei com muita consciência, com muita convicção, tanto na primeira como na segunda votação, por entender que era o melhor para a cidade, por entender que era o melhor para as pessoas, para os trabalhadores, principalmente para aquele que depende do ônibus no dia a dia, né, na sua ida e vinda do seu trabalho. Ele é o projeto ideal para a cidade. Agora é como eu falo, olha o tamanho de Guarulhos, é uma cidade, não é uma cidade do interior, né? Com todo respeito às cidades do interior, Guarulhos é de fato uma cidade grande, tem que pensar como cidade grande, tem que agir como cidade grande e tem que andar como cidade grande, com coragem para enfrentar os problemas, com coragem para tomar as decisões. O prefeito Almeida está de parabéns por ter coragem de tomar as decisões nesse sentido, porque realmente na época foi um terror quando se decidiu implantar o bilhete único. Hoje você observa, ainda há algumas reclamações, mas com relação ao que houve no início, praticamente não tem reclamações. No início a gente não podia nem andar na rua, ou seja, você tinha vontade de ir no terminal de ônibus, você fala, não vou porque o camarada fala assim, você votou no bilhete único? E você tinha que falar, eu votei no bilhete único por entender que é o melhor para a cidade. Então, acredito que acertaram no projeto, ainda falta vários ajustes. Volto a dizer, repito, o secretário tem consciência disso,
o prefeito tem consciência disso, eu tenho consciência disso, muitos vereadores dessa casa têm consciência disso, mas eu acredito, não sendo redundante, mas é mais uma questão de tempo, isso estará concretizado. Se ainda faltam ajustes, que falhas e que pontos positivos, que virtudes o senhor encontra hoje no sistema de transporte público de Guarulhos? Olha, é difícil você apontar aqui as falhas, porque quem está direto mesmo, lidando com o caso dia a dia, é o secretário de transporte com a sua equipe. A gente observa, por exemplo, de passar nos terminais, de passar em algum ponto, e o passageiro falar para você, olha, vereador, o Novinho Brasil, porque o pessoal me trata de uma forma normal, né? Até porque eu sou uma pessoa normal, não tem muita formalidade comigo. Eu estou aqui há 1 hora, eu estou aqui há 1h30. Então, eu acho que precisa aumentar mais a fiscalização por parte da Secretaria dos Transportes, mais visita nos terminais por parte da Secretaria dos Transportes. Eu acredito que uma equipe que visite esses terminais, inclusive os que estão mais distantes, por exemplo, o Bambi não tem terminal, o Água Azul não tem terminal, que são bairros mais afastados, bairros ainda com pouca pavimentação, por exemplo, Água Azul com pouca pavimentação, lá ainda a gente tem uma reclamação bastante da população, que às vezes uma rua mais acidentada, uma rua mais cheia de buraco, muitas vezes o dono do micro não quer entrar em determinada rua, acaba não indo, ou a rua está difícil mesmo dele chegar até lá. Então eu acho que precisa de uma atenção maior na periferia, rodando a periferia, eu diria uma viatura específica, uma equipe específica, visitando esses terminais constantemente para dar uma assistência melhor e sanando essas falhas que ainda existem. E com relação ao retorno que o senhor teve da população colocado aqui, a gente também exibiu um vídeo, né, no programa anterior, com a população sendo a maioria a favor dos perueiros, para não dizer quase todos que a gente acabou exibindo aqui. O senhor sentiu o quê com relação a esse respeito das pessoas com quem o senhor conversou? A população a maioria da população é a favor dos perueiros. Por quê? Porque é aquilo que eu te falo, o cidadão, ninguém quer esperar. Você vai no médico, você não quer esperar. Você vai no dentista, você não quer esperar. Você vai no advogado, você não quer esperar. Ninguém gosta de esperar. Se eu pudesse, eu não esperaria 5 minutos para nada. Eu sou impaciente, sou inquieto, eu vou sair de casa, minha esposa, minha filha vai me acompanhar, eu já fico, pô, vamos, mas já tá na hora, não, mas tem que passar uma prancha no cabelo, ainda tem que pegar um secador, e eu fico inquieto, já me dá comichão, me dá alergia de esperar. Então ninguém quer esperar. Então eu acredito o seguinte, o que a população vê? O cidadão ele está ali no ponto, está esperando o ônibus demorou 10 minutos, 30, 40, sei lá, 35, 25. O pirueiro ele é mais ágil, só que você tem que analisar também. O pirueiro, o ônibus leva 50 pessoas, o pirueiro leva 17, 15, porque também tem um probleminha aí também que não pode pôr 30, 35 dentro de uma van também. Temos aí esse probleminha também, né? Então, por isso que eu acho que a solução seria aumentar o número de micros absorvendo esses pirueiros. A solução é essa. Agora, para isso, precisa um diálogo. Eu não sei quem é que vai tomar essa iniciativa, se é o prefeito, se é o secretário, eu me coloco à disposição para entrar nesse diálogo. Legal, para a gente encerrar o programa, acho que tem uma questão que foi colocada aqui também na edição anterior e que é bastante importante, pelo menos ouvir o seu ponto de vista, até pelo vereador Marcelo Seminaldo também, de que o transporte público de Guarulhos, a questão seria um pouco maior, não só passando pelos perueiros, e sim pelo metrô que também, ou o trem que até hoje não chegou aqui. Como é que o senhor vê isso? Ah, sim, não resta dúvida, né? Não resta dúvida, a cidade precisa de trem, precisa de metrô, só que daí é como diz o velho dito popular, aí é outros 500. Aí já é uma questão que está há vários anos, não sei porquê, curiosamente, eu não quero aqui ser crítico mais do que eu já sou, mas curiosamente a cada 2 anos se renova esse assunto, não sei porquê, mas tá chegando, o trem tá chegando, o metrô tá chegando, mas precisa sim, acho que agora sim, agora eu acredito que o governo do estado realmente deve arregaçar a manga, deve falar claramente o que ele pensa para Guarulhos, o que ele quer para Guarulhos e avançar no sentido de que o metrô e o trem realmente cheguem em Guarulhos, porque realmente aí sim completaria a questão.
Legal, vereador. Quero pedir aqui as suas considerações finais, seus agradecimentos, se o senhor tiver, e já agradecer a participação aqui no nosso Câmara em Pauta. Obrigado, eu que agradeço vocês da TV Câmara pelo convite. Estou realmente lisonjeado pelo convite. Meus parabéns pelo programa de vocês, pelo trabalho de vocês. Obrigado aí à população de Guarulhos que nos assiste. E coloco-me à disposição dentro das minhas limitações, dentro do meu humilde mandato, naquilo que eu puder contribuir com as questões da cidade, eu estou à disposição. E seja bem-vindo agora à Câmara como vereador empossado, né? Obrigado, querido. Obrigado mesmo. A gente agradece. Este foi o Câmara em Pauta de hoje, um pouquinho mais curto, mas lembre-se, não deixe de fazer o programa com a gente. Mande lá o seu e-mail para câmaraemPauta@câmaraguarulhos.sp.gov.br. A sua participação é muito importante, o seu retorno é muito importante, até para que a gente possa avaliar nosso próprio trabalho, que é feito para você, morador da cidade de Guarulhos. A gente se vê numa próxima oportunidade. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania.